Olá pessoal, essa é a 10ª e última aula de mecânica dos fluidos. Nós então trabalharemos com escoamento em redes. Então definir o que é uma rede de escoamento, falar de escoamento em série e paralelo e ao final também uma breve introdução a como é feita a seleção das bombas para o sistema de escoamento. Então ao final dessa aula vocês vão entender esse tipo de escoamento, aplicar as leis físicas vistas até então, para o projeto e operação de tubulações com arranjo em série paralelo. Então, basicamente aplicar a equação do balanço de massa e também da diferença de pressão, perda de carga entre os pontos. Entender os conceitos básicos para a seleção de bombas. Começando então com redes de escoamento. Os sistemas que têm escoamento então são muitas vezes formados por tubos interconectados, né? Uma rede de dutos que pode estar tanto em série quanto em paralelo. Então, para alguns casos mais simples, a gente consegue analisar desmembrando, né, alguns arranjos e aplicando os conceitos básicos que a gente já viu. Continuidade, queda de pressão ou perda de carga. Isso vai fornecer as restrições e algumas relações úteis. Então a gente vai abordar escoamento em série e em paralelo. Aqui é importante, né, se a vazão for desconhecida, a velocidade também vai ser, consequentemente, né, o fator de atrito. Aí, de novo, é necessário uma abordagem iterativa. A gente vai focar nos casos mais simples, que tem solução direta. Então, dependendo da complexidade da rede de escoamento, dois princípios básicos têm que ser respeitados. O primeiro é a conservação de massa. Cada nó, que vai ser a junção de dois ou mais tubos, a conservação de massa tem que ser respeitada, né? A vazão que entra, a vazão máxima que entra tem que ser igual à vazão máxima que sai. E também restrição da queda de pressão, consequentemente da perda de carga. Então, a queda de pressão entre duas junções tem que ser a mesma por qualquer trajetória que o fluido escoa. Tem algumas simplificações que a gente vai fazer, que é regime permanente e os tubos vão estar sempre na horizontal. Então, o primeiro tipo de arranjo em série. Então, aqui, do ponto A para o ponto B. Pressão do ponto A é maior que a pressão do ponto B, então o escoamento vai do A para o B. Você tem um tubo 1 de diâmetro D1, que é maior que o diâmetro D2, que é maior que o diâmetro D3. Então, alterou o diâmetro, considerando regime permanente, a vazão vai ser a mesma, a velocidade vai alterar quando altera o diâmetro, né? Alterou a área, então altera o fator de atrito. Então, em cada tubo você vai ter um fator de atrito diferente. Conservação de massa vai dizer que vazão máxima do A igual a vazão máxima do B, né? Que entra igual que sai. Para o escoamento incompressível, né? Se eu abrir em ρV, ρVA igual a ρVB, a gente cancela o ρ, né? ρ é constante. Então a vazão volumétrica que entra no A é a mesma que sai no B. E pela restrição da queda de pressão, ΔP, ΔPL, né? PA menos PB, para tubo horizontal, ele só depende, né, a queda de pressão só depende da perda de carga. E a perda de carga, quando o tubo está em série, vai ser simplesmente a soma de cada trecho tubulação. Para esse exemplo aqui, né, perda de carga do ponto A até o ponto B vai ser perda de carga do tubo 1, perda de carga do trecho 2, perda de carga do trecho 3. Já para arranjo paralelo, por exemplo, escoamento de A para o B. Então a pressão do ponto A é maior que a pressão do ponto B. Aí tem três ramais aqui, né? Ramal 1, ramal 2 central, ramal 3 esse aqui. Conservação de massa vai falar que a vazão total é a soma das três vazões. Então, por exemplo, a vazão que está chegando aqui no A se divide em 3, depois ela se junta no B de novo em uma só. Então aqui, né, a vazão total seria a soma das três vazões, V1, V2 e V3. E pela restrição da queda de pressão, a queda de pressão tem que ser igual por esse caminho, por esse, por esse. Então aqui, né, considerando tubos horizontais, e o PA marca o PB, então eu comento nesse sentido. Se o tubo é horizontal, minha queda de pressão
só vai depender da perda de carga. Então a perda de carga por qualquer caminho que seja é a mesma. O que acontece é o seguinte: se um caminho é maior que o outro, a vazão acaba sendo menor por esse caminho, para contrabalancear o efeito de ter uma perda de carga maior. No entanto, isso aqui é importante, a gente consegue relacionar depois a vazão de um tubo com a vazão em outro. Como a gente vai ver no exercício do exemplo. Então aqui o exercício 3.9 tem um trecho no sistema de distribuição de água, feito de ferro fundido, tem uma seção em paralelo com 2 ramais, conforme a figura. Os 2 tubos têm 30 cm de diâmetro, o escoamento é plenamente turbulento. Importante essa informação, a gente pode, por exemplo, estimar um fator de atrito com base nessa consideração aqui, né? Que o escoamento está plenamente turbulento, ou seja, tem um número de Reynolds alto, cai na região completamente rugosa. O ramal A tem 1 km e o ramal B tem 3 km. Aí se a vazão no ramal A é 0,4 m3 por segundo, determinar a vazão em B. Vamos considerar as perdas locais e assumir que a água está a 20 graus. Então, determinação da vazão em B. Então, aqui as hipóteses, né? Escoamento permanente, incompressível, perda de carga local desprezível, os tubos são horizontais. Com isso a gente consegue utilizar o que a gente viu agora há pouco. Então, aqui listando os dados, ramal A e ramal B, foi dado o diâmetro dos dois e o comprimento dos dois. O que falta é a vazão volumétrica no B. Então, para a gente determinar a vazão volumétrica no B, a gente tem que saber a velocidade média desse ramal. Se a gente olhar para o ramal A, a gente tem todas as informações entre os pontos 1 e 2. A gente sabe que a queda de pressão pelo ramal A tem que ser igual à queda de pressão do ramal B, considerando esses pontos 1 e 2 aqui, né? Com isso a gente consegue relacionar a perda de carga do ramal A com a perda de carga do ramal B. Abrindo então na definição da perda de carga total, somatório das perdas locais, mais a perda por atrito, perda contínua. Essas perdas que podem ser desprezíveis, né, perda local. Se não fosse desprezível, era só listar aqui os acessórios e fazer a soma. Mas aqui foi falado que é desprezível. Então, abrindo aqui, simplificando, quer dizer, a perda de carga fica simplesmente FL sobre D, V ao quadrado dividido por 2G. Escrevendo isso então para o ramal A, que a gente tem todas as informações, fica, né? Fator de atrito no ramal A, comprimento do A, diâmetro do A, velocidade média no A. O fator de atrito a gente ainda não tem, nem a velocidade média. No entanto, como a gente tem a vazão e o diâmetro, a gente consegue determinar os dois. Então, determinando a velocidade média e o fator de atrito no ramal A. Lembrando que a vazão volumétrica é a velocidade média pela área, então eu consigo achar a velocidade média dividindo a vazão volumétrica, 0,4 m3 por segundo, pela área do tubo A, que tem diâmetro 0,3 metros. Fazendo o cálculo, 5,659 metros por segundo. Consigo então calcular o número de Reynolds. Água a 20 graus, substituindo as propriedades físicas, a velocidade e o diâmetro da tubulação. Reynolds dá 1,69, 10 a sexta. Então está bem acima de 2.300, regime turbulento. Se o regime é turbulento, o fator de atrito depende também da rugosidade relativa. Então, se o tubo é de ferro fundido, qual que é a rugosidade relativa do material? Pela tabela, ferro fundido, o epsilon, né, a rugosidade relativa, vale 0,26 milímetros. Portanto, rugosidade relativa, 0,26, 10 menos 3 metros, dividido por 0,3 metros. Chego na rugosidade de 0,000867. Aqui é importante notar que a rugosidade relativa do A vai ser igual à rugosidade relativa do ramal B, já que o material do tubo é o mesmo e o diâmetro também. Então, calculando o fator de atrito por Haaland,
tem o Reynolds, tem a rugosidade relativa. Substituindo os valores e fazendo o cálculo, o F dá 0,0192. Daí voltando a perda de carga no tubo A, consigo agora determinar o HLA. Então fica fator de atrito, calculado, 1 km de tubulação, de diâmetro 0,3, velocidade média, 2 vezes a gravidade. Então 104 metros,46 de perda de carga. E eu sei que, como os ramais têm terminação nos mesmos pontos, né, o HLA é igual ao HLB. Ou seja, o HLB vai ser igual a 104,46 metros. E, além disso, a gente pode abrir, né, o HLB nas propriedades do ramal B. Então, fator de atrito B, comprimento do B, diâmetro da tubulação B, velocidade média B. Substituindo os valores que a gente tem, né, do ramal B, a perda de carga é 104,46, o fator de atrito a gente não conhece, o ramal B tem 3 km, para um diâmetro de 0,3, e a velocidade B a gente também não sabe, né, porque a gente quer saber isso para determinar a vazão. Se a gente isolar VB, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Então, né, fazendo o cálculo aqui dos valores numéricos e passando para o lado de lá, eu chego que a velocidade média no B vai ser raiz de 0,249 dividido pelo fator de atrito no tubo B, no ramal B. Então aqui vai ser um procedimento iterativo, né, já que o fator de atrito depende da velocidade. Então a gente tem que dar um jeito de resolver isso aqui com poucas iterações, mas que convirjam. Então, como seria o método iterativo? Por esse caso aqui. A gente vai estimar um fator de atrito B para a região completamente rugosa, pelo diagrama de Moody. Então, tomando a rugosidade relativa do tubo, a gente vai lá e olhar um FB para ser o valor inicial. Vai substituir aqui e determinar VB. Com esse VB calculado, a gente vai recalcular o número de Reynolds. Vai calcular o número de Reynolds para o ramal B, com essa velocidade. E depois calcular o fator de atrito, novamente. Por exemplo, pode ser por Haaland. Se o fator de atrito calculado com esse Reynolds for igual ao que a gente estimou lá no começo, o fator de atrito está correto. Então, quer dizer que a solução convergiu. E a velocidade B calculada, então, é a velocidade real, a velocidade da tubulação do ramal B. Se o F calculado for diferente do estimado, a gente tem que voltar para o loop 2, recalcular um novo VB, com base no F que foi resultado aqui, do número 4, e fazer o procedimento todo até que o F calculado seja igual ao F inicial utilizado para calcular a velocidade B. Então aqui, para ter um controle se convergiu ou não, utilizar 4 casas após a vírgula para o fator de atrito. Vamos lá então fazer o procedimento. Então estima o fator de B, vai estimar o fator de atrito de B para a região completamente rugosa. Então pegando aqui a rugosidade relativa, 0,000867. De novo, não tem o valor exato. A gente vai ter que aproximar em algum lugar aqui, né? Aqui é 0,008, aqui é 0,001. Então vai ficar aproximadamente aqui no meio. Então, plotando uma linha aqui, a gente vê que o fator de atrito dá aproximadamente 0,019. Que está até bem próximo do ramal A, né? Já que o diâmetro dos tubos são iguais e o material é o mesmo. Então aqui, esse é o nosso F inicial. Substituo aqui. Tem velocidade de 3,2839 metros por segundo. Calculo Reynolds com base nessa velocidade. — 9,83, 10 a quinta. Turbulento, ou seja, vou utilizar Haaland para calcular o fator de atrito novo. Substituindo então a rugosidade relativa e o Reynolds
estimado anteriormente, o F dá 0,0193. Se a gente comparar com o F que foi utilizado como estimativa inicial, dá 0,0190. Ou seja, diferente, uma diferença que na última casa. Então a gente precisa de mais uma iteração. Para essa nova iteração a gente vai usar 0,093. Então substituindo lá, de novo, na equação da velocidade em função do fator de atrito, tenho que a velocidade é 3,2583 metros por segundo. Recalculo Reynolds a 9,75 a quinta. E agora recalculo o F por Haaland novamente. O F dá 0,093, que é o mesmo valor utilizado como entrada, né, da iteração. Ou seja, convergiu. Então a velocidade de 3,2583 metros por segundo no ramal B é a velocidade do escoamento. Com a velocidade, enfim, a gente consegue então determinar a vazão do ramal B. Então 3,2583 metros por segundo vezes π diâmetro ao quadrado sobre 4. Dá 0,2303 metros cúbicos por segundo, que é a resposta do exercício. Então aqui a gente pode, como observação final, né, notar que a vazão do ramal B é menor que a do ramal A, que era 0,4. Né, já que o ramal B tem 3 km em comparação com o A que tinha 1, e a perda de carga tem que ser a mesma nos dois, então para compensar isso, acaba tendo uma redução na vazão. A vazão, né, do B acaba sendo menor que a do A. Aí, para finalizar o tópico de mecânica dos fluidos, como que é feita a seleção da bomba, né? Então a gente vai ter, normalmente, a curva, né, da bomba vai relacionar a carga com a vazão e também um eixo de eficiência. Tem essa curva em verde aqui, que é a curva da bomba, que vai ser fornecida normalmente pelo fabricante da bomba. A curva do sistema, que aumenta com a vazão. Né? Quanto maior a vazão, maior perda de carga que tem no sistema. E já a bomba, quanto maior a vazão, menor a carga da bomba. Então tem dois limites aqui. O primeiro limite da curva é carga máxima. Quando a sua bomba está com a saída fechada, portanto a vazão vai ser nula. No entanto, a carga vai ser máxima. Uma condição limite, né? Não uma condição operacional. E também tem quando a carga vai estar livre, ou seja, não tem nenhuma perda de carga na saída da bomba. Aí o head dela acaba sendo zero. Além disso, tem a curva de eficiência da bomba. Com o aumento da vazão, a bomba tem um aumento na eficiência até certo ponto, dali em diante começa a diminuir. O ponto operacional é dado na vazão, né, em que a curva da bomba e a curva do sistema, que aumenta, né, com a vazão operacional, se encontrarem. Então qual o ponto que você vai operar com essa bomba? No ponto que tiver esse encontro. Então, curva verde com a curva pontilhada em verde, curva do sistema. Nesse caso aqui, do exemplo, um pouco mais de 4 metros por segundo. 4 metros cúbicos por segundo seria o ponto ideal de operação. Note que a eficiência da bomba não está na máxima, né? Que estaria em torno de 50% aproximadamente. Então aqui apenas uma introdução para vocês terem uma ideia como é feita a seleção da bomba, né? Com base então nesses conceitos que a gente viu em mecânica dos fluidos. Para determinar essa curva aqui, seria necessário fazer vários cálculos para diferentes vazões, né? Para cruzar os dados com os dados do fabricante da bomba, para definir então o ponto de operação. Daí, quando se necessita algumas operação em condições especiais, por exemplo, se quer atingir um valor de pressão maior do que uma bomba sozinha forneceria, você pode trabalhar com várias bombas em série. Aqui a vazão fica limitada, no entanto, você consegue aumentar a pressão que a bomba fornece para o equipamento.
pro fluido, desculpa. Então a bomba 3 tem que ter uma carcaça forte que aguente a pressão, a soma das pressões aqui das outras anteriores. Já bombas em paralelo, quando você necessita ter uma flexibilização operacional maior, ou também uma vazão maior, já que a vazão total é a soma das 3 bombas, né? Aqui, por exemplo. Ou se tem uma variação muito grande da vazão necessária para o processo, às vezes trabalha com vazão baixa, às vezes com alta, você pode definir cada bomba aqui na sua faixa ideal de operação, com isso conseguir a máxima eficiência delas e fornecer a vazão necessária lá do sistema. Então aqui a gente finaliza a parte de mecânica dos fluidos. Então agora, nessa parte, a gente conseguiu juntar todos os conceitos que a gente foi vendo ao longo dessas 8 videoaulas e finaliza então esse tópico. Então, até mais já com as aulas de transferência de calor.